A mulher ocupando o seu lugar, o marido ocupando o seu lugar, mas agora a inversão é tão grande que o homem quer ocupar o lugar da mulher, a mulher quer ocupar o lugar do homem, e ele não tem tudo aquilo, porque aquilo não é para ele, aquilo não é para ela. E houve uma inversão de valores tão grande que eles não conseguem receber a graça devida para aquilo, eles não conseguem receber a unção devida para aquilo, eles não conseguem desenvolver naquilo, eles não conseguem ter resultado naquilo, o casamento não funciona, a criação dos filhos não funcionam, são pessoas frustradas, casamentos ruins, porque não ocupou os seus lugares. Estão ligadas as nossas vitórias? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2025. Diga: Deus tem um vinho novo para mim. Diga: e eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Sente-se por gentileza, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, feliz em vê-los, os comprometidos, os empenhados. É muito bom vê-los vocês aqui e saber que você tem preservado e cultivado essa mentalidade do reino, de colocar Deus em primeiro lugar, a ordem da primeira menção, as primícias, colocando Deus em primeiro lugar. Você vê que por muito tempo nós passamos procurando coisas, nos envolvendo com coisas e acabamos perdendo tempo e não nos envolvemos com aquilo que verdadeiramente faz sentido. Ontem eu ainda estava falando com o bispo Natan e com o bispo Pedroso acerca de algumas coisas. E eu dizia ainda isso a eles: nós já passamos por muito tempo muitas coisas. E algumas coisas é como se fosse algo crônico, que aquilo se repetisse e como se nada mudasse. Faça uma analogia só para você entender. Você imagina se você vivesse o ano de 2024 por 10 anos? O mesmo ano? Como que seria? E eu digo assim, na sua cabeça, você vendo detalhes de detalhes do que deu certo e do que não deu certo. Mas toda vez que você repetisse o ano, ao invés de você ter progresso, você tem retrocesso. Agora, imagine-se vivendo 10 anos, o mesmo ano. Uma pessoa que já tem gente que é assim. Você vê, tem gente que não consegue comer. Por exemplo, você já fez jejum de Daniel? Já. O jejum de Daniel, o verdadeiro jejum de Daniel é 3 anos, né? Mas existe um jejum de Daniel que é feito 21 dias, apenas de legumes e água. E quando se fala legumes e água, não estou falando sal. Não estou falando sal, porque o sal dá vida ao alimento. Eu confesso para você que algumas vezes, a primeira vez que eu fiz, eu quebrei o jejum. Porque eu não aguentei. Imagina, uma pessoa que é carnívora, que gosta de carne. Eu gosto de carne com força, né? E não é pouco, não. Eu gosto com força mesmo. Eu tenho a necessidade. Eu ainda falo para a Ana Paula, tem dia que eu falo assim, olha, eu comi frango ontem, eu gosto muito de ovos. Eu falo assim, não, eu estou com a necessidade, eu preciso comer carne hoje.
É uma necessidade. E terceiro dia, eu quebrei o jejum, a primeira vez que eu fiz. Eu não aguentei. Nossa, mas não pode colocar nada, não pode fazer nada? Não, é assim. Não, mas desse jeito, meu Deus, chegava a tremer, da tremedeira. Não de fraqueza, mas a necessidade de comer alguma outra coisa. Você vê que nós temos a necessidade de progresso, a necessidade de desenvolvimento. E isso só se dá quando uma pessoa ela entende que ela precisa ocupar o seu lugar. Porque eu não consigo me ver em 2024 mais. 2024 foi muito importante para mim, assim como 2023, assim como todos os demais anos. E não é porque 2024 me trouxe mais cabelos brancos, me trouxe mais alguns quilos, eu engordei de 2024 para cá, de 2023 para cá engordei também, vieram mais cabelos brancos e mais coisas, mas 2024 já não cabe mais para mim. E eu não consigo me ver repetindo 2024. E eu quero que você também reflita sobre isso. Que você não se veja repetindo não só 2024, mas a qualquer outro momento da sua vida ou a qualquer outro ano da sua vida. Que você esteja trabalhando a sua vida para que você tenha essa sede, essa fome, esse desejo por desenvolvimento em todas as áreas da sua vida. Você vê que é natural de algumas pessoas os anos passarem e algumas pessoas, por não terem definido um padrão, ficarem mais relaxadas com a sua maneira de vestir, com o seu corpo, né? Então, a barriga cresce, eu não estou nem aí, eu não faço nada. Ou seja com os meus dentes, seja com o meu hálito, seja com o meu físico, seja o que for, as pessoas vão aceitando. Você está conseguindo entender? As pessoas vão aceitando, é normal. Então está tudo bem. Aquilo é você repetir coisas, talvez em uma outra proporção, em uma outra área, em uma outra questão, mas repetindo coisas. E nós temos que trabalhar para desenvolver isso. Não se veja mais repetindo histórias, repetindo a mentalidade. Eu falava isso ontem, e isso, olha, e quando eu falei isso ontem, por Deus do céu, eu não tinha isso. Ainda eu fiz uma live ontem com a Ana Paula, falando sobre o trabalho que ela tem realizado, a escola, Forte e Corajosa, o Clube da Leitura, e o Senhor me deu uma palavra e eu não tinha aquilo preparado, literalmente, e o Senhor conduziu aquilo de uma forma que eu falei, Senhor, eu não tinha nada disso para falar, eu não tinha, sabe como você prepara para falar algo? Tem coisa que você se prepara para falar, você fala, olha, eu vou seguir essa linha, eu vou seguir isso, eu vou seguir aquilo. Eu comecei a falar e eu não sei de onde veio, eu sei que foi de Deus. E eu sei que foi Deus quem conduziu aquilo. E aquilo seguiu de uma forma tão profunda e que me trouxe muitas revelações, ao ponto de eu ter dificuldade para dormir ainda. E aquilo fica, sabe quando fica dentro de você, aquilo fica te levando ali a pensar sobre aquilo, e aquilo vai desenvolvendo coisas dentro de você. Você vê que quando você ocupa o seu lugar como homem, na sua casa, na sua família, no seu trabalho,
Você, como mulher, ocupa o seu lugar como mulher, como esposa, como mãe. Você recebe de Deus direções importantes, por mais que você não tenha recebido uma base, porque eu sou uma pessoa que eu não recebi uma base. Então eu tinha tudo para viver repetindo anos e repetindo histórias, porque eu não tive uma boa base. Eu disse ainda esses dias para alguém, se eu dizer para você que o meu pai sentou comigo e disse assim, olha filho, você como homem, você tem que fazer assim, eu não tive isso. Eu não tive isso. O que eu tive foi até mais ou menos, aproximadamente até os 6 para 7 anos, que foi quando meu pai cometeu um crime, uma loucura insana na vida dele. E nós ficamos, meu pai foi preso por aquele crime que ele cometeu, e daquele tempo para lá, eu não tive mais pai. Porque meu pai, literalmente, cometeu um erro atrás do outro, mesmo preso. E aquilo foi aumentando a sua pena. Aqueles 7 anos, as únicas coisas que eu tinha aprendido com meu pai, e o vínculo que aquilo tinha criado em mim, que aquilo tinha trazido para a minha vida, era de eu lembrar do meu pai empinando pipa comigo, do meu pai pescando comigo e do meu pai andando de bicicleta comigo. E olha que coisa maravilhosa isso. Que coisa maravilhosa. Chegou um tempo que isso só me serviu para quê? Para criar traumas. Porque eu lembrava daquilo como um momento muito forte, mas eu não podia ter, porque o meu pai não estava ali. Você está conseguindo entender? Aquilo me lembrava, me arremetia a algo muito forte, muito importante, mas o meu pai não estava ali. Então eu lembrava com muita força do meu pai andando de bicicleta comigo, pescando comigo, brincando comigo, mas eu não podia ter aquilo, porque o meu pai não estava ali. Então, esses foram os aprendizados que eu tive com o meu pai. Só que todos nós, hoje, adultos, sabemos várias situações, várias, e que aquilo literalmente não acrescentou, porque eu sabia, e hoje você sabe, que eu precisava de mais. Todo mundo precisa de mais. Eu como homem, você mulher como mulher, você sabia que havia uma necessidade de mais. E quando você não sabe o que fazer, você não ocupa o seu lugar. É ou não é? Quando você não sabe o que fazer, você não ocupa o seu lugar. Então, você vê que a mulher não ocupa o lugar dela como mulher, como mãe, como esposa. O homem não ocupa o lugar dele como homem, como líder, como sacerdote, como cabeça. Ele não ocupa aquele lugar. Ele não se posiciona como Deus espera que ele se posicione naquele lugar. Porque ele não foi instruído, ele não foi orientado, ele não foi preparado para aquilo. Porque tudo na vida de uma pessoa é preparação. Muitas coisas na vida vêm por repetição. Você vai ali praticando aquilo que você recebeu e você vai desenvolvendo naquilo. E é naturalmente isso. Você vê que tem muitas coisas hoje que você faz com certa tranquilidade, com uma certa naturalidade, que em outro tempo você não conseguia fazer. É ou não é? Hoje tem coisas que você faz, que você fala assim, não, isso aqui é tranquilo, é assim, não, eu não vou conseguir, consegue, porque eu não conseguia.
E você ainda tem até estímulo para ensinar, para orientar, para instruir aquela pessoa a fazer aquilo e dar a ela ali toda a direção, o preparo para que ela consiga fazer, porque você foi assim. Você aprendeu assim. E você entendeu que foi ali a prática da repetição daquilo que o tornou bom naquilo. Mas você precisou do quê? De uma base. De uma primeira direção. É ou não é? E muitas vezes, quantos de nós, ao aprendermos algo, não tivemos as nossas dificuldades e não ali demos continuidade, porque não tinha ninguém para dizer assim, não, você tem que continuar nisso. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vê que é tão interessante. Quem aqui sabe andar de bicicleta? Você lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta? Alguns demoraram para aprender a andar de bicicleta. Outros aprenderam rápido. E andar de bicicleta é uma sensação de liberdade, quando você aprende, que ninguém sabe explicar qual é aquele sentimento. Uma criança, quando aprende a andar de bicicleta, ela quer andar quando? Dia, noite, madrugada. Ela só quer fazer aquilo. É ou não é? É uma sensação muito gostosa. Eu lembro quando eu aprendi a andar de bicicleta. E eu andava numa bicicleta, os mais antigos vão lembrar, os novos não vão saber o que é isso, nem a marca dessa bicicleta. Mas existia na época uma bicicleta, tinha várias cores, né? Mas no caso dessa, era uma Monarch, azul, que tinha uma garupa, e que no meio do quadro ainda tinha uma bolinha. Lembra disso? Os mais antigos vão ter, eu falei, é nostálgico isso. E eu lembro que eu não conseguia colocar o pé em cima, porque eu era pequeno e eu não alcançava o pedal. Então, a minha vontade era tão grande e não tinha outra bicicleta, não tinha uma bicicleta para mim. Não tinha aquela que era do meu pai. Então, eu lembro de colocar o pé dentro do quadro daquele buraco e ficar andando de lado na bicicleta até eu chegar na idade de conseguir colocar a perna em cima. E todo mundo que via aquele garoto andando, falava, aquele garoto é doido. Olha o jeito que ele anda de bicicleta. Mas vocês não têm ideia o que eu fazia com aquela bicicleta, com a perna dentro do quadro. O que eu fazia, muitos que tinham condições de colocar as duas pernas em cima, não fazia. Eu fui treinando ao ponto de conseguir soltar até as mãos, porque eu tinha muita vontade, eu tinha aquela necessidade. Então, eu entendi que eu podia, e eu aperfeiçoei aquilo na prática. Mas, para que eu pudesse fazer aquilo, eu precisava ocupar aquilo. Hoje, você, como homem, como mulher, como pai, como marido, como mãe ou como esposa, existe uma responsabilidade muito grande para a sua vida. E essa responsabilidade, repete assim comigo, ela deve ser ocupada e desenvolvida. Ela deve ser ocupada. Ela deve ser desenvolvida. E esse desenvolvimento, ele é tão pleno, porque quando você dá tudo que você tem, e você faz tudo o que você precisa fazer, você consegue chegar e entender o que Deus quer de você, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, naquele lar, naquela família. É muito bonito quando nós olhamos e fazemos essa analogia da história de Davi, quando a Bíblia fala que Davi nasceu, cumpriu o propósito na sua geração e morreu. Ele cumpriu o propósito. Quando você se casou, não tinha um plano?
Hã? Tinha ou não tinha? Você não teve um plano do seu casamento? Você se casou porque você viu que aquilo era bom aos seus olhos. Porque muitos que não acreditam nisso, nem se casam. É ou não é? Nem procuram, não desejam aquilo, não sonham com aquilo. Mas você acreditou naquilo. Você, a princípio, ocupou esse lugar. Você ocupou esse lugar. E você, por mais que teve os seus desafios, as suas dificuldades, no início do casamento, quanto mais você ocupava aquele lugar, mais você aprendia. Era ou não era assim? Mais você desenvolvia. E quanto mais você desenvolvia, mais os laços entre o casal era construído, desenvolvido e levado para um nível de maturidade. E aí vamos lá, vamos envelhecer esse casal. Um casal que passou, que tem hoje 30, 40, 50 anos de casado e estão juntos. Duas pessoas com cabeças diferentes, com visão diferente da vida, com desejos e vontades totalmente diferentes um do outro. Como permaneceram juntos durante tanto tempo? Ocupando o seu lugar, se colocando na posição, fazendo aquilo que Deus queria que eles fizessem. Agora vamos lá, será que um ou outro teve que renunciar mais que o outro? Será que foi a necessidade a renúncia? Como que uma pessoa renuncia a outra? Vamos lá, olha que coisa interessante. O que é renunciar? Repete assim comigo, renunciar é respeitar o tempo de desenvolvimento e de crescimento daquela pessoa. Isso é renunciar. É você respeitar o tempo de crescimento, de desenvolvimento daquela pessoa. Então, ao invés de você ter uma atitude com aquela pessoa, ao seu ver, por aquilo que ela fez, você renuncia e você respeita o tempo de desenvolvimento e de crescimento daquela pessoa. Por quê? Repete assim comigo, porque eu ocupei o meu lugar. Ocupei o meu lugar. E qual é o seu lugar? É uma coisa que você tem que ter muito bem estabelecida dentro de você. Você como homem, você como pai, você como líder, você como mulher, você como mãe, você como esposa, qual é o seu lugar? Qual é a sua posição na vida daquela pessoa, do seu familiar, do seu ente querido? Qual é a posição? A Bíblia diz aqui, deixa eu ler esse versículo. Aqui em Josué, capítulo 1, versículo 3, na NVI. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a você. Repete assim comigo. Devemos ocupar o lugar que Deus nos concedeu. Devemos ocupar o lugar que Deus nos concebeu. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, como eu disse a Moisés, tenho dado a você. Todo lugar. Todo lugar. Quando você ocupa, você recebe de Deus direção. Você recebe de Deus instrução para executar aquilo de uma forma que até mesmo você vai se surpreender
com aquilo que Deus vem fazendo por intermédio de você. Mas quando você não ocupa esse lugar, repete assim comigo, quando uma pessoa não ocupa esse lugar, ela não recebe a visão de Deus para seguir. Quando a pessoa não ocupa o seu lugar, ela não recebe a visão para seguir. O que adianta tanto conhecimento para nada, para fazer nada? O que adianta uma pessoa ser tão instruída, mas não executar aquilo que ela sabe que ela tem que fazer, que é o básico? De que vale? De que serve? Ah, eu tenho 10 faculdades, eu sou bilíngue, eu tenho muito network e eu conheço tantas pessoas. Pois bem, o que você está produzindo? Não, é porque assim, eu estou vivendo um momento e agora é um período. Não, o que você está produzindo? Não estou produzindo nada, então o que você tem não vale nada. É lixo. É lixo. Até aquele que talvez está lá no sinal, vamos se dizer assim, vendendo água, tem mais expressão do que você, que não está produzindo nada com todo esse conhecimento. Que não está produzindo nada, que não está gerando nada, que não está acrescentando nada, porque não ocupou o seu lugar. Não ocupou o seu lugar. E o que eu falo aqui, ele tem que trazer a você consciência. Porque hoje muitos casamentos, muitas famílias estão vivendo situações atormentadas e desafiadoras, porque ambos não ocuparam o seu lugar. Mas é uma coisa tão importante isso, e tão maravilhosa assim, ao ponto de você olhar, quando uma pessoa verdadeiramente ocupa o seu lugar, repete-se comigo, quando uma pessoa ocupa o seu lugar, ela se torna um estímulo, uma motivação para outros ocuparem os seus lugares. Mas quando uma pessoa fica criticando ou apontando, um exemplo, um casal, o marido não ocupa o seu lugar, a esposa critica o seu marido porque ele não ocupou o lugar dele. Ele critica a sua esposa pelo fato dela não ter ocupado o lugar dela. Só que um homem, ele vai entender todas as propriedades e todas as dimensões de uma mulher que não ocupou o seu lugar? Não, ele não é mulher. A mulher vai entender o homem ela tem uma visão, porque todos nós temos uma visão, a Bíblia instrui como que a mulher tem que ser. O que está escrito lá em Provérbios 31? A Bíblia fala. A Bíblia mostra, a Bíblia fala lá em Efésios 5:2, maridos, ame as suas esposas como Cristo amou a igreja. A Bíblia dá respaldo, a Bíblia mostra de forma detalhada, minuciosa, como tem que ser o homem, como tem que ser a mulher, como tem que ser os filhos. O Senhor dá a instrução. Só que é uma coisa interessante, que cada um tem a sua capa, cada um tem a sua roupa, e aquilo serve e veste cada um individualmente. Então é muito fácil eu, como homem, cobrar a minha esposa, e é muito fácil a minha esposa me cobrar, só que ela não vai entender e eu não vou entender. E é por isso que esse ocupar o seu lugar, ele deve ser tão precioso, e tão preciso e específico, ao ponto de você constranger a outra pessoa, mas não cobrá-la e não falar com ela acerca da postura que ela tem que ter. Porque quando você ocupa verdadeiramente o seu lugar, você se torna um estímulo, uma motivação para outras pessoas que ainda não ocuparam seus lugares. Você consegue entender? Você se torna um estímulo. Você se torna uma vitrine para que aquelas pessoas
para que outras pessoas possam ver em você que vale a pena ocupar o seu lugar. Porque muitos, como eu disse a você, no início, que não tiveram um pai. Eu não tive um pai. Então, eu não sabia o que era ocupar um lugar na vida ou na posição de um homem. Eu não sabia, porque eu não tive meu pai ali presente. Então, eu não sei, eu não sabia o que era a responsabilidade verdadeiramente de um homem. Só que quando eu comecei a crescer e a ter uma certa idade, uma certa maturidade, eu tinha a minha mãe, que ficava no meu pé, me ensinando aquilo que ela podia, dando aquilo que ela podia e me cobrando, ao ponto dela usar essa expressão: você é um homem e você tem que agir como um homem. E eu nunca falei isso para ela, mas eu pensava, como é agir como um homem? Olha que coisa, não é confuso? Não, mas você é um homem. Tá, eu sou um homem. Eu sou um homem aqui, você falando, e o que eu estou entendendo que eu sou é um homem, porque o que me diferencia da senhora é que o meu órgão genital é diferente do seu. Eu entendi isso, que eu sou um homem. O meu órgão genital é diferente. O que eu tenho é diferente do que a senhora tem. Eu entendi. Tá bom, eu tenho que ser um homem. Mas como que é ser um homem? Aquilo era confuso na minha cabeça. Só que assim, você tem que ser um homem, e você é criado com uma mulher, e você é ensinado por uma mulher. É a mesma coisa de eu pegar um cachorro e colocar gatos com um cachorro, e criar gatos junto com cachorros. Você vai ver que determinado tempo, até aquele gato, ao invés de ele fazer miau, ele vai forçar para latir. Você está entendendo? Ele foi afiado, ele foi moldado por um outro. Ele tem ali ele tem aquela situação toda, mas ele não foi. Ele não foi. Você certamente já deve ter ouvido um exemplo que cabe muito bem aqui agora, é o exemplo do... Você já assistiu o Rei Leão? Lembra do Timão e Pumba? Lembra? Aquele momento que o Timão e o Pumba levam o Simba e que ele acaba vivendo aquela aventura com eles, comendo larvas e vivendo como ali, de uma vida totalmente diferente. E o Simba, que era um leão, um rei, uma autoridade, e que tinha uma força, uma imponência, estava se enfraquecendo pela convivência do Timão e o Pumba, vivendo com aquela mentalidade rasa. Só que o Simba, ele era uma autoridade nata. Ele nasceu. Só que ele não sabia. Mas lá dentro dele tinha algo preso. Você está conseguindo entender ou não? Lá dentro dele tinha algo preso. E que ele precisava soltar e ocupar aquele lugar. Ocupar aquele lugar. Assim tem muitos homens, assim tem muitas mulheres que ainda não ocuparam os seus lugares. Só que você poderia dizer assim: poxa, bispo, eu literalmente não tive uma boa referência, não tive uma boa base, não tive uma boa estrutura, não tive uma boa instrução, não tive um bom pai, não tive uma mãe. Ok, está tudo bem, eu também não. E eu digo para você que na condição daquele que não tem, é muito mais desafiador, mas não é impossível, é possível, porque nós temos Cristo, nós temos o Senhor, quem nos ajuda, Ele nos instrui, Ele nos dirige à luz da palavra. Porque talvez, por mais que o meu pai fosse presente e tivesse me dado toda a estrutura, jamais iria se comparar com Cristo.
com o que ele faz, com o que ele é capaz de fazer na vida de uma pessoa que ocupa o seu lugar. E o que tem faltado hoje no mundo são pessoas que ocupem os seus lugares. E que ocupem os seus lugares indiferente da imagem, indiferente do status. Você vê que hoje existe um grupo de pessoas com essa mentalidade. Tem gente, hoje tem pessoas que têm a personalidade para determinadas profissões. Você vai falar assim, essa pessoa aqui, ele é programador. Esse cara aqui, ele é piloto. Não tem pessoas que você olha, você fala assim, essa pessoa aqui para essa profissão não dá não. Não é natural dessa pessoa. Porque você olha, você fala, não, essa pessoa, cada um tem ali. Você consegue ver já, olhando para aquela pessoa. E não desmerecendo ela tem toda a capacidade e ela se tornará muito grande naquilo, assim como aquele outro muito grande naquilo. Ah, mas aquilo lá é maior adrenalina, aquele outro também tem todas as suas propriedades ali. Cada um na sua situação. Mas quando a pessoa ocupa o lugar, quando ela não ocupa, ela não consegue ver nada disso. Ela não consegue viver nada disso. E o que tem faltado hoje são homens que ocupem os seus lugares. São mulheres que ocupem os seus lugares. E que se posicionem. Você imagina uma equipe que todos, na sua totalidade, ocupe os seus lugares? Tem alguém que vai poder vencê-los? Vivendo todos em um só pensamento, vivendo todos em unidade, em harmonia, em um só espírito. Tem quem vai vencer eles? Não. Agora, perfeito, agora analisa a sua casa. Analisa a sua família. Todos em um só pensamento, em um só espírito, em concordância, um pelo outro, um pelo outro. A mulher ocupando o seu lugar, o marido ocupando o seu lugar, mas agora a inversão é tão grande que o homem quer ocupar o lugar da mulher, a mulher quer ocupar o lugar do homem, e ele não tem tudo aquilo, porque aquilo não é para ele, aquilo não é para ela. E houve uma inversão de valores tão grande, que eles não conseguem receber a graça devida para aquilo, eles não conseguem receber a unção devida para aquilo, eles não conseguem desenvolver naquilo, eles não conseguem ter resultado naquilo, o casamento não funciona, a criação dos filhos não funcionam, são pessoas frustradas, casamentos ruins, porque não ocupou os seus lugares. Não ocupou os seus lugares. Você consegue me entender? É necessário você ocupar o seu lugar. Você ocupar o seu lugar. O homem tem que ser um homem digno de respeito. Não um homem que, infelizmente, é o que muitas vezes nós vemos hoje. Homens que, particularmente, é uma coisa assim, gente, eu tenho respeito por animais. Eu respeito animais. Eu aprendi a gostar de cachorro. Eu não gostava de cachorro, eu aprendi a gostar. Só que assim, em nenhum momento, isso traz uma impressão, uma visão. Eu sou pai de pet. Espera um pouquinho. Eu tenho um cachorro. Eu tenho um cachorro. Não, eu sou mãe de pet. Agora vamos lá. Como eu disse aqui, eu tenho respeito por animais e quem tem cachorro, gato ou qualquer tipo de animal deve cuidar. Em nenhum momento pode desrespeitar aquele animal e tratá-lo de forma desrespeitosa. Em nenhum momento. É o
o banho, é o alimento, é a proteção, é o cuidado do frio, do calor, enfim. Mas você vê que muita gente trata muito melhor um animal do que um ser humano. Trata muito melhor um animal do que um ser humano. E talvez ele não trata tão bem assim o esposo ou a esposa, ou o próprio filho, mas trata aquele animal, desrespeita pessoas. Eu já vi uma senhora brigando com uma pessoa porque o cachorrinho dela havia latido para a pessoa e a pessoa assustou e o animalzinho assustou e aquela mulher com toda a agressividade desrespeitando a pessoa, mas esculhambando a pessoa. E eu naquele momento eu não falei nada porque não convinha eu entrar naquela briga que não era minha, eu não vou comprar briga que não é minha. Falei assim, já basta as minhas, né? Já basta as minhas, eu não vou entrar nisso coisa nenhuma. E ela literalmente, pensa numa pessoa, estava, primeiro, ela não deveria nem estar com aquele animal onde ela estava, mas ofendendo e ferindo a imagem daquele homem, assim, de uma forma desrespeitosa, gritando, ofendendo, xingando palavrões, querendo chamar a atenção. Aí eu fiquei pensando, se essa pessoa trata quem ela não conhece assim, imagine quem ela conhece. Porque o que passa pela cabeça daquela pessoa, se aquele cara tivesse armado, fosse um cara desequilibrado, e que não estivesse nem aí para nada e para ninguém, será que ele iria pensar em fazer alguma coisa com ela ou contra ela por conta daquela atitude que ela estava tendo? Hã? Estou nem aí para você, filha. Poderia ter cometido um crime e dizer assim, pelo menos parou de me encher as paciências. Vou ser preso, então me leve. Mas pelo menos eu matei ela. Pelo menos agora eu estou em paz. Você imagina? Tem gente assim. Você vê que as pessoas chegaram num nível de insensatez tão grande que quando você não honra a sua casa, a sua família, a Bíblia diz que você negou a fé. É bíblico isso. Quando você não honra a sua casa, você não honra a sua família, você negou a fé. E a Bíblia diz que você é pior do que o infiel, é pior do que o incrédulo. Tem pessoas agindo dessa maneira, porque não ocuparam os seus lugares, não ocupou o seu lugar, não se posicionou como a Bíblia espera que ele se posicione. E nós não podemos viver uma vida de retrocesso. Talvez você teve várias situações com seu pai, com a sua mãe, ou vários traumas. Mas isso não pode impedir você de ocupar o seu lugar. Hoje você recebe instruções da Bíblia, das Escrituras, e que dá a você toda a condição que você precisa para ser um bom homem, para ser uma boa mulher, cheios do Espírito Santo, tanto um quanto o outro, cheios da glória de Deus, e podendo fazer aquilo. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, poxa, o meu casamento é perfeito, a minha vida é perfeita, porque você que é casado, não tem como, né? É uma coisa absurda. Você fala assim, quem é casado aqui? Você concorda com tudo que a sua esposa ou o seu marido faz? Não, eu concordo, olha, de olhos fechados.
cuidado, entendeu? Para não mentir. Você não concorda. E você vai passar os anos, você não vai concordar. É uma coisa que você vai falar assim, meu Deus, eu não concordo com tudo. Tem coisa que você fala assim, mas não, por que acontecem as brigas? Por que vocês concordam em tudo? Você já brigou com a tua esposa, com o teu marido? Já discutiu alguma vez? Teve algum mortal aqui que já passou por isso? Nossa, eu já discuti com a minha esposa várias vezes. Por quê? Algumas vezes por coisas bobas. E por coisas que eu já havia falado que eu não gostava, que eu não queria. Olha que coisa. Mas ela é criança? Hã? Será que ela é criança e fala assim, olha, eu já aprendi. Eu não vou fazer isso mais porque eu já aprendi. E mesmo assim, muitas vezes ela fez. Ao ponto de eu falar assim, olha, sabe uma coisa? Filha, faz o que você quiser. Isso me estressa, para mim não dá mais, eu não vou ficar. Você quer fazer isso? Tá bom, faz. Se esbalda nisso. Você gosta disso? Fique à vontade. Porque isso aqui me leva a um nível de estresse, de pressão, eu fico irritado, eu fico nervoso, aquilo que eu não vou me estressar mais com isso. Mas é interessante que quando uma pessoa tem maturidade, ambos têm maturidade, aquela pessoa pode não fazer tudo o que você gosta, o que você concorda. Só que a maturidade, fazendo aquela pessoa ocupar o lugar dela, ela vai entender que determinadas coisas ela não vai fazer mais para não te ferir, para não te machucar, porque você não gosta. E aí entra num ponto do quê? Da renúncia, do respeito, da honra àquela pessoa. Espera um pouquinho, eu não gosto que você faz isso. Uma vez a Ana Paula chegou para mim, por tantas situações que eu vivi, eu era uma pessoa muito agressiva. Eu nunca agredi minha esposa, graças ao bom Deus, mas nós já tivemos discussões bem sérias. Bem sérias. E se existem duas coisas que nós não fizemos, foi chegar assim, nós vamos nos separar. Nós nunca falamos isso, nenhum nem outro. E nem agredir, né? Nem agressão. É que hoje tem mulher que agride, tem um homem que agride mulher, né? Mas tem mulher que agride homem, que é uma coisa absurda, mas tudo bem. E nunca houve essa agressão, essa coisa de você dizer assim, olha, sabe, partir para essa linha, mas já tivemos discussões muito sérias. Muito sérias. Ao ponto de dizer assim, porque eu me tornei essa pessoa, eu era uma pessoa muito agressiva, fui abusado, tive vários traumas, várias situações, e Deus veio trabalhando comigo ao decorrer dos anos, eu fui entendendo quem eu deveria ser, o que eu deveria me tornar, mas eu era uma pessoa agressiva ao ponto de não conseguir, aquilo me dava dor de cabeça. Olha para você entender como que era o nível. Então assim, eu ficava tão nervoso, que aquilo me dava dor de cabeça. Eu sentia a minha cabeça ao ponto de eu falar, não quero falar nada, não quero, deixa quieto. Eu tinha que me medicar de tão nervoso e irritado que eu ficava. Aquilo me tirava, assim, eu chegava num nível muito agressivo. Muito agressivo. Eu tive situações, por exemplo, eu fui pastor auxiliar em Catanduva, em uma das igrejas nossas no interior, há muitos anos atrás. Eu lembro que algumas vezes, umas 2, 3 vezes, vieram tentar roubar a igreja. E nós, na época, morávamos na igreja, e eu ouvi a pessoa tentando abrir a igreja. E o que eu fiz? Eu falei assim, rapaz, peguei um cabo de vassoura e fui atrás do cara, o cara armado. E ele falou assim para mim, o que você acha que você é, ô pastor? Você acha que você vai me... Você está louco? Você está louco? Rapaz, você está com um cabo de vassoura na mão. Você viu o que eu estou aqui na mão? E ele falou assim, se coloca no seu lugar, rapaz, volta para lá. Olha, nós viemos aqui, a gente está arrependido, tal, enfim. Volta para o seu lugar.
Você vai querer seguir nessa mesmo? Olha Deus cuidando de mim. Está entendendo? Porque se eu dou um passo ali, eu tinha levado um tiro em cima do telhado da igreja. Olha a loucura, o nível de loucura. Hoje eu olho para algumas coisas e falo, meu Deus, quanto o Senhor me livrou de tantas coisas. O Senhor me livrou de tantas coisas. E por que eu digo isso? Porque assim, olha que coisa. Aí eu vou falar assim, seja forte e seja homem. É esse homem que a Bíblia diz que você tem que ser? Não existe um desequilíbrio, um descontrole. Você se tornou um homem agressivo, um homem orgulhoso, arrogante, estúpido, não respeita as pessoas, está fora. Esse foi o seu pai, essa foi a sua mãe, esse foi um molde errado. O pai, o homem forte que a Bíblia diz que você tem que ser, é o que está escrito aqui nas Escrituras, nesse manual, nesse dossiê aqui, que tem todas as informações que você precisa. Está aqui, está aqui. Você precisa ser esse homem que as Escrituras diz. Não o que você, talvez, com tantas emoções e traumas e situações você tem trazido. E quando nós nos posicionamos acima disso, nós mudamos. E quando você muda ao seu redor. Porque se você está ao redor de uma pessoa agressiva, você vai ter o que ao seu redor? Pessoas agressivas, naturalmente. Porque se aquele é o seu habitat natural, você vai estar com pessoas agressivas. Mas se você está com pessoas cheias do Espírito Santo, e você entendeu o seu lugar, e você tem pessoas sensatas, equilibradas, pessoas corretas, pessoas que erram, que falham, mas qual vai ser o seu molde? Qual vai ser o seu molde? O arquétipo que vai te ajudar a se tornar um homem, uma mulher à luz das Escrituras. Mas você tem que ocupar o seu lugar. E talvez o lugar que muitos ocuparam não é o seu lugar. Você está conseguindo entender? Talvez o lugar que você ocupou foi o lugar que o seu pai, a sua mãe queria que você ocupasse. Não o lugar que Deus quer que você ocupe. O lugar que você talvez está ocupando como pai, como homem, como marido, como esposo, não é o lugar que Deus quer que você ocupe. O lugar que Deus quer que você ocupe está aqui, na Bíblia, nas Escrituras. E é esse o lugar que vai fazer você prosperar. É esse o lugar que vai elevar a sua vida. Você viver como o próprio Davi, cumprir o propósito na sua geração. Cumprir o propósito na sua geração. Você se tornar um bom homem, um homem digno, uma mulher digna, uma mulher que é respeitada, que é honrada, que ela é ali um exemplo para as demais, um homem que é o exemplo para os demais. Nós precisamos viver assim, ocupar o lugar que Deus quer que nós ocupemos. E não podemos perder tempo. O tempo passa muito rápido. Como eu disse para você, esses dias eu ainda estava dando risada, porque esses dias, antes de ontem, eu lembro que eu estava tentando andar de bicicleta com a perna no meio do quadro. E eu, com todas aquelas dificuldades, eu lembro que eu escorava na parede, Porque, por incrível que pareça, tem muitos que aprenderam a andar de bicicleta com o pai, com a mãe, com um amigo ou com alguém que ensinou. Eu aprendi a andar de bicicleta sozinho, porque eu queria muito andar de bicicleta. Eu queria muito andar de bicicleta. Aquilo para mim era uma sensação ao ponto que, assim, eu lembro o primeiro salário que eu tive quando eu comecei a trabalhar, porque até então, todas as bicicletas que eu andava eram de pessoas que eu emprestava. Um amiguinho que tinha, deixa eu andar um pouquinho, porque a do meu pai usava para trabalhar. Então meu pai ia para o trabalho de bicicleta.
E eu não tinha, então era algum amiguinho que tinha, que deixava eu brincar com a bicicleta, então eu ia para a rua brincar e estava lá jogando bola, alguém vinha de bicicleta, então deixa eu andar um pouquinho. Quando aquele menino deixava eu andar, era o meu momento de alegria, de prazer, aquela coisa, eu falava, meu Deus, andei de bicicleta. Andei de bicicleta. E quando eu fui crescendo, eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu comprei, que eu guardei dinheiro para comprar, o que foi? Uma bicicleta. E eu comprei uma bicicleta. E eu assim, eu lembro como se fosse ontem. Eu andava tanto de bicicleta. Eu morava em Presidente Prudente naquela época. E eu andava para cima e para baixo naquela cidade. E ainda na época a gente tinha uns amigos que, por motivação minha, não, vamos montar um grupo e vamos andar de bicicleta em tal lugar, vamos andar, vamos ir longe, onde? Não, vamos em tal lugar, vamos andar até cansar. E íamos longe, 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 2, 3, tudo doido, né? Aquelas bicicletas tudo meio sem juízo, como eu costumava dizer, bicicleta sem juízo, o pneu careca, sem freio, né? Não eram bicicletas novas, e saía e andava a cidade inteira, andava para cima e para baixo. Teve época que eu chegava com as pernas, estava até desbeiçadas, sabe? Cansada, aquelas pernas afadigadas, e andava, mas andava. Aquela sensação era a coisa mais incrível naquele momento. Quando você vive o que Deus tem para você, quando você ocupa o seu lugar como homem, como mulher, como pai, como mãe, não tem nada que explica o que você vai sentir. Você vai viver uma vida plena. Sabe como a Bíblia fala de Abraão? Farto de dias. Farto de dias. Uma vida plena. Para analisar. Uma vida plena, meu Deus. Você dizer assim, Senhor, eu estou vivendo tudo que eu queria. Aí você fala assim, como você está vivendo tudo que você queria? Você não é milionário? Você não tem tantos imóveis? Você fala, eu estou vivendo tudo que eu queria. Você está entendendo o que eu estou falando? Você fala assim, meu Deus, assim, puxa, essa pessoa não viajou o mundo. Essa pessoa não comprou tantas coisas, não tem tantos imóveis, não tem tantas coisas. E como ela está vivendo a melhor coisa da vida dela? Eu falo assim, eu não entendo. Ela ocupou o lugar dela. E quando ela ocupa o lugar dela, aquilo que Deus faz na vida dela e por ela, preenche de uma tal forma, e aquilo traz uma satisfação, um prazer tão glorioso, tão pleno, que ela não precisa ficar procurando outras coisas. Outras coisas. E viver ali, naquela ilusão. Olha, eu precisava disso, olha, eu não tive isso, eu não tive aquilo. Não, eu estou tão pleno. Tão pleno. É um nível de equilíbrio tão grande, que é incomparável. Incomparável. Ocupe o seu lugar. Olha, eu nem sei quantas vezes eu falei ocupe o lugar nesse culto. Acho que deve ter dado até bloqueio já. De tantas vezes. Ocupe o seu lugar. Deve ter dado umas 300 vezes aqui. Mas é importante, é para entrar na sua cabeça. Tem muito mais assunto aqui. Mas o Senhor me prendeu nesse ponto. E eu acredito que é muito importante você trabalhar isso. Seja esse homem, essa mulher que Deus espera que você seja. Ocupe o seu lugar, aquele lugar que é seu. Que lugar que é seu? Qual é o lugar que é seu? Na sua casa. Seja você a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor companheira, a melhor auxiliadora. Seja você o melhor pai, marido, provedor, sacerdote, líder, companheiro, amigo. Seja você. Seja você. Eu ainda falava ontem que ainda nós
Eu quero que, se você tiver condições, eu não gosto de anunciar não, mas enfim, se você tiver condições, se tiver Instagram, entra lá no meu Instagram. Está lá, Diego Lopes, Bispo Diego Lopes, entra lá. E você vai ver o que nós falamos ontem. E ainda nós colocamos essa semana, que é a semana da gentileza e a semana do abraço. Né? Lançamos um desafio para você ser gentil com pessoas que talvez você não tinha nenhum ato de gentileza com ela. Seja gentil, abrace, cumprimente, respeite. Você vai ver o quanto isso vai causar. Isso é nós ocupando os nossos lugares, sendo aquilo que Deus quer que nós sejamos, na sua totalidade, completos, plenos, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero que você coloque as mãos ao lado do seu coração e com os seus olhos fechados, eu quero que você peça ao Espírito Santo. E peça a Ele, diga: Senhor, me ajude. Ajude eu a ocupar o meu lugar. A eu me tornar esse homem forte, essa mulher sábia. Me ajude. Me ajude a me tornar essa pessoa, Senhor. Eu não quero perder tempo. Eu não quero procrastinar. Eu não quero, Senhor, ficar procurando coisas que o Senhor não tem para mim, não tem aquilo comigo. Está tão envolvido com coisas ao mesmo tempo, tão perdido, tão sem norte, sem direção. Eu não quero viver assim. Eu não quero viver assim. Eu não vou viver assim. Eu sou dirigido pelo Espírito Santo. Eu sou dirigido pelo Espírito Santo. Diga para o Senhor, diga: Senhor, me ajuda. Você é homem, peça para o Senhor, diga: Senhor, me ajuda eu ser esse homem, me tornar esse homem, me tornar, Senhor, esse homem íntegro, fiel, correto, um bom pai, um bom marido, um bom servo, um provedor. Me ajuda, Deus. Eu preciso do Senhor. Meu Deus, todas as referências que eu tive, por mais que eu tenha tido bons exemplos, eu tenha tido boas experiências, mas eu sei que a que o Senhor tem para mim, a capa que o Senhor tem para mim, é a capa que veste e que faz toda a diferença. E é ela que eu preciso. É dela que eu preciso. É dessa capa de autoridade. Eu me visto dela. Porque quem tem autoridade, quem ocupa o seu lugar, se torna uma pessoa de autoridade. E quem tem autoridade não precisa ser autoritário. Quem tem autoridade não precisa ser autoritário. Quem tem autoridade não precisa mandar e nem forçar ninguém. Ele constrange com as suas obras, com as suas ações, com as suas atitudes. Ele é respeitado. Quem tem autoridade é respeitado. Quem tem autoridade é honrado. Quem tem autoridade, as pessoas têm prazer em servi-lo. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a crescer, a nos tornar, meu Deus, meu Pai, referência. Meu Pai, porque todos os arquétipos que nós temos, meu Pai, a maioria deles, meu Pai, são arquétipos
que tem levado, meu Deus, famílias a serem destruídas, arruinadas. Oh, meu Deus, ajuda, Senhor. Ajuda a me tornar esse homem. Ajuda a me tornar esta mulher, à luz da tua palavra, sendo essa referência viva, firme, forte, para que todos possam ser cheios da tua presença. Eu oro, meu Deus, sobre a vida de cada uma dessas pessoas, e eu declaro a tua glória sobre elas. Eu declaro desenvolvimento, progresso, maturidade, avanço. Eu declaro, meu Deus, que haja avanço, progresso, maturidade sobre a vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Eu declaro maturidade, progresso, em nome de Jesus. Eu declaro você progredindo, avançando, desenvolvendo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, essa unção de crescimento sobre a vida de cada uma delas. Eu peço, Espírito Santo, continue falando aos corações, continue ajudando, e que todos possam sair daqui abençoados, honrados. Eu declaro unção, poder, definições, vitórias, boas notícias, boas novas sobre a vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Eu os abençoo e declaro esse poder, você se tornando esse homem, você se tornando essa mulher cheio do Espírito Santo, para a glória de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repete assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu possuo esse poder, esta autoridade sobre a minha vida, e eu saio daqui honrado, abençoado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.